Olá amigos, vamos a uma videoanálise especial das ações ordinárias da Vale, a Vale 3, após aí essa tragédia ocorrida na região de Brumadinho, Minas Gerais. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido aí de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Para isso basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltovieira.com e na sequência clicar em se inscrever. Lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal. Você pode também receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda aí no seu celular, no seu desktop. Para isso basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então à análise. Nessa análise eu vou falar numa visão de longo prazo, uma visão de prazo maior, principalmente para quem está comprado na Vale 3, num prazo, pensando no longo prazo, nos próximos, por exemplo, 3, 5 ou mais anos. Falar também da parte de carteiras que eu tenho, exponencial e perspectiva, e até mesmo para carteiras de prazo menor, qual seria pelo menos a minha leitura após esse evento, essa tragédia que aconteceu. Falar sobre justamente a tragédia em Mariana, não falar sobre a tragédia, mas comparar o que aconteceu lá, qual era o cenário gráfico lá para trás, o que aconteceu com o preço da Vale 3 e trazer para cá para ver o que a gente pode ter em relação ao contexto atual da Vale 3. Além disso, falar um pouco do curto prazo também, mencionar aí possíveis oportunidades que podem acontecer devido à volatilidade que tende a abrir bastante a partir desta segunda-feira. Inclusive comparando com o que já aconteceu no dia 25, onde a bolsa estava fechada aqui no Brasil, mas a ADR da Vale 3 caindo lá bastante devido a essa tragédia. Vamos então aqui começar pelo gráfico anual, que aqui está o gráfico anual, aqui está o gráfico trimestral e aqui está o gráfico mensal. Então vou iniciar a análise nessas três periodicidades, depois eu desço essas periodicidades. Primeiramente o anual, vou jogar o anual aqui na tela maior. Então, para que você possa visualizar que a Vale está dentro de uma tendência de alta de longo prazo. E considerando a tendência de alta de longo prazo, tecnicamente falando, a gente teve aqui um movimento de subida de 9 anos, de 9 candles, e aqui a gente teve uma correção aproximadamente de 8 anos. No 9º ano, a ação retomou o movimento de subida e conseguiu superar sua máxima histórica em um tempo muito mais curto do que foi o movimento de baixa. Então, ou seja, demonstrando que tem força para a tendência de alta, que esse movimento, comparando a questão da simetria do tempo, esse movimento de já 3 anos e está entrando no 4º ano, pode ter aí mais, considerando que está entrando no 4º ano, mais esse ano e mais 4 anos pela frente. Tecnicamente falando, seria isso. Significa dizer então, Dalton, que vai ter todos os anos vão ser de alta? Não, não necessariamente. A ação pode ter, por exemplo, como aqui teve no movimento de baixa, teve um ano positivo, mas continuou dentro de um movimento de baixa, não se caracterizou o movimento de baixa. Então é isso que pode acontecer, a gente pode ter um ano negativo, mas a ação ainda continuar dentro da sua tendência de alta, dentro do seu movimento de subida aqui no gráfico anual. Ou seja, esse evento trazendo aqui uma expectativa de ter alguma correção do preço, principalmente em periodicidades menores, como o gráfico trimestral, tende a trazer oportunidade de compra, de colocar mais ações da carteira na carteira de longo prazo da Vale 3, ou seja, a expectativa seria essa é o principal nível de suporte para a Vale nesse momento, começa ali na faixa dos 48, 49 e torna-se mais relevante abaixo dos R$40 até R$ 38,77. Essa para mim seria a região mais pesada de suporte num possível movimento para baixo da ação, que pode trazer oportunidade de compra, não necessariamente já na segunda, nesses níveis de preço, mas avaliando aí o desenrolar do preço, do que o mercado vai interpretar e vai reagir em cima do preço da Vale 3 a partir de segunda-feira, ou seja, reagindo aí em cima das próximas semanas, próximos pregões ou mesmo próximos meses, dependendo do movimento para baixo, tem níveis importantes para se colocar mais ações da carteira, na carteira de longo prazo para a Vale 3. Olhando agora aqui para o gráfico trimestral, observe que a gente teve um movimento longo para cima, que justamente aqui foram esses 3 anos subindo, sem nenhuma perda de mínima ascendente. Gráfico trimestral aqui representado por um gráfico de 66 dias. Então nós tivemos
vários candles ascendentes com mínimas ascendentes. E nesse último candle já perdeu a mínima do candle anterior. Isso é o primeiro sinal para se ter o quê? Um movimento de correção aqui no gráfico trimestral. Ou seja, se a gente comparar esse movimento de subida com a possibilidade, com o gráfico fazendo zigue-zagues, existe uma chance sim de ter alguma correção na Vale 3 aqui, independente agora com a tragédia, consequentemente aumenta essa probabilidade, mas já tinha uma sinalização para se ter algum movimento ou para baixo ou mesmo um movimento lateral. Vamos dar uma olhada, vou jogar o gráfico trimestral aqui desse lado para dar uma olhada justamente o que aconteceu anteriormente. Observe que daqui para cá, isso lá até mesmo para trás, lá antes de 2000, a gente teve aqui da máxima para essa mínima aqui 37% de queda. Daqui para cá, só pegando alguns pontos de recuo no gráfico trimestral, 27%. Aqui nós tivemos meio que uma lateralização de 3 trimestres, ou seja, o preço sem andar muito, até a mínima 37%, que a gente já viu, até esse ponto aqui 30%. Olhando outros pontos de recuo, que houve perda de mínima, mas não deu sequência ao movimento de queda, 34% aqui nesse nível. Aqui tivemos também uma pequena lateralização com máxima nesse ponto e a mínima aqui nesse ponto 31%, ou seja, em média ali na faixa dos 30%. Os recuos no gráfico trimestral, mas o preço sempre andando aqui para cima, ou seja, a gente pode ter justamente esse recuo. A gente teve daqui para cá, já houve uma mínima aqui, pelo menos uma desvalorização, chegou a ter uma desvalorização em torno de 20%, um pouco acima de 20%. Ou seja, considerando uma desvalorização na faixa ali dos 30%, em torno de 30%, a gente estaria falando no preço da Vale 3 ali na casa dos 42% e caminhando, se a gente falar de 33%, caminhando ali para a faixa dos 40 reais, que já entrando mais forte aqui na zona de suporte, inclusive com média móvel exponencial de 13 períodos aqui pela frente. Enfim, seria uma faixa de preço mais relevante caso o ativo venha chegar nesse patamar, considerando aqui o recuo. Logicamente, a gente vai olhar também para o evento de Mariana, que é que aconteceu lá na frente. Enfim, só para mostrar como é que está a tendência de longo prazo do ativo. E no gráfico mensal, a gente está com o ativo aqui que deu uma primeira sinalização de fundo, mas esse movimento curto de correção, considerando todo esse movimento de subida, pode se estender mais no tempo, trazer um movimento um pouco maior para baixo, para depois gerar, ou seja, de alguns meses para baixo, faz até sentido com a ocorrência agora dessa tragédia, a gente ter alguma coisa nesse sentido aqui por parte do mercado. E a região que eu já mencionei, a faixa de preço que eu já mencionei ali, de faixa dos 40 reais, ou até mesmo um pouco mais acima, uma região relevante de suporte, não necessariamente que o preço vai chegar nesse nível, mas considerando ali o que já aconteceu no passado, isso seria perfeitamente possível, até mesmo considerando todo o movimento de subida que eu já mostrei aqui no gráfico trimestral. Vamos então agora falar um pouco da questão das carteiras, né? Eu felizmente, né, não sei se dá para dizer algo nesse sentido, mas ou por sorte ou por competência, ou os dois, eu não estou com a Vale 3 na carteira exponencial nem na carteira perspectiva. Eu tirei a Vale 3 da carteira perspectiva, que é a carteira mensal, e a carteira exponencial é a carteira semanal. Eu tirei a Vale 3 da carteira perspectiva neste mês, ou seja, eu estava com ela até o mês de dezembro e retirei ela da carteira no mês de janeiro. Então, sorte ou competência ou os dois. Agora, eu colocaria esse papel já na minha carteira exponencial, que é a carteira semanal, ou na minha carteira perspectiva, já agora na segunda-feira, que tende a abrir com um gap de baixa razoável, aí, de repente na faixa de 8%, 10%. Não colocaria. Por quê? Porque eu vou mostrar o que aconteceu lá com a Vale quando aconteceu o evento de Mariana. Então, como é que ela se comportou, e eu acredito que não tende já a abriu com gap de baixa e a partir desse momento é a mínima do movimento e vai começar a subir. E é outro ponto importante para ser ressaltado, né? Se eu acompanho uma lista de ativos de mais de 100 ações e tem outros ativos com cenário gráfico muito mais interessante do que a Vale 3 no momento, ou seja, querendo uma perspectiva para as próximas semanas ou vendo uma perspectiva muito boa já para o próximo mês, para este mês ou para o próximo mês,
a Vale 3 para mim não faz muito sentido agora. Ela pode fazer sentido de repente em final de fevereiro ou em alguma determinada semana do mês de fevereiro. Pode ser que faça algum sentido tentar pegar uma próxima semana de valorização, mas para se manter por um prazo aí um pouco maior, de algumas semanas ou de 2 meses, nesse momento ainda é cedo para já colocar, ou seja, alocar um risco mais forte em cima do papel para carteiras de médio a longo prazo. Não estou falando de longo prazo de 2, 3, 5 anos. Para quem tem esse prazo, esse horizonte de prazo nos investimentos, aí faz algum sentido colocar um pouquinho de ações na carteira da Vale, aproveitar esses gaps maiores, essas quedas maiores do preço, para ir acrescentando carteira na ação. Ações na carteira, desculpe. Agora indo para então falar da questão do evento em Mariana. Vamos lá para o gráfico, trazer aqui para o gráfico mensal primeiro. Foi lá em 2015, aqui está. Foi lá em novembro de 2015, então aqui estava a Vale. Qual era o cenário gráfico no mensal? Tendência de baixa, o ativo está com topos e fundos descendentes. O que é que nós temos agora? Nós temos o ativo em tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes. Aqui a gente teve esse recuo aqui para baixo. Então a ação tecnicamente estaria dentro de um processo de recuo, de correção, de uma forte tendência de alta, ou seja, não dá para se esperar muito mais desse movimento. Se a gente considerar que ela já está no 4º mês de correção, então esse mês tende a ir mais para baixo e aumentar aqui o tempo de correção da Vale 3. Aqui era diferente, aí a gente ainda tinha um ativo na tendência de baixa. Quando aconteceu lá o evento, vou trazer aqui o gráfico para o mês de novembro de 2015, jogar aqui em 2015, deixa eu jogar no gráfico semanal, na verdade no gráfico diário, dar um zoom menos aqui, jogar no 2015, só um instante. Aqui está, esse foi o dia aqui, esse aqui é dia 5, e a reação mais forte do mercado no dia seguinte. Então o que nós tivemos aqui nesse dia? Uma queda de 7,55%. Então essa queda foi uma queda realmente acentuada, uma queda grande, só que observe o que aconteceu de lá para cá, né? Ou seja, de lá para cá não, daqui desse ponto em diante. A ação já começou a subir a partir daqui? Não, não começou a subir a partir daqui. Então houve algumas tentativas de repique, ou seja, fica até um pouco mais para se for para buscar alguns tiros de compra no ativo, fica um pouco mais até para pensar em curtíssimo prazo, ou seja, gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, o gráfico até de 15 minutos, tentando pegar algum repique de alta dentro do pregão. Mas, logicamente, que aqui era uma tendência de baixa de prazo maior, isso tem influência também de poder ir um pouco mais longe do que um movimento que pode vir aqui atualmente. Mas o fato é que não dá para se descartar que daqui desse ponto até a mínima atingida aqui, na verdade tem mais um pouco aqui para trás, até a mínima atingida aqui, a ação caiu ali na faixa de uns 34%. Se a gente pegar esse movimento aqui e lembrar do que eu acabei de mencionar no gráfico trimestral, aqui considerando aquelas percentuais que eu tinha mencionado por volta dos 30%, aqui bate com essa questão. Ó, foi um movimento maior, teve algumas tentativas de recuperação, mas nada muito forte, a ação foi afundando para baixo, o mercado também estava alinhado para baixo, então isso favorece. Então, considerando um cenário pior, observe que depois a Vale ainda veio mais para baixo, então lá do ponto que aconteceu a tragédia até o ponto mais baixo, a ação caiu praticamente 50%. Mas sendo bem pessimista, vamos dizer assim, sendo bem pessimista, eu trabalharia com essa questão dos 30%. Seria essa a minha leitura, porque a gente não está dentro de uma tendência de baixa de prazo maior, a gente está dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Então, indo para o lado pessimista, que pode afetar uma correção, e até seria normal dentro do que foi apresentado aqui numa tendência de alta, no movimento de alta ali do gráfico trimestral, essa questão dos 30% não seria algo tão distante, considerando o preço dela agora na faixa dos 56,15, uma queda ali na faixa dos 30%, a gente estaria olhando ali para a faixa dos 39,18, por volta dos 39,18, R$40, R$39, enfim, essa região. Mais uma vez, é isso que vai acontecer? Não sei isso aí. A gente só está abordando cenários do que pode acontecer e o que fazer e o que a gente pode tomar em termos de ação em cima
deste atual cenário que venha a ocorrer aí nas próximas semanas, nos próximos pregões. Então tivemos uma queda forte, depois disso a Vale conseguiu toda uma mudança de tendência e entrou numa tendência forte de alta que nós vimos, que foi isso aqui, ó, que aconteceu em diante. Então, comparando, a gente já viu aí que o que aconteceu, qual o cenário que tínhamos lá na tragédia de Mariana e o que aconteceu com as ações da Vale 3. Seguindo aqui, vamos falar do que aconteceu agora lá em Nova York com as ADRs da Vale 3, da Vale, na realidade, as ADRs da Vale lá na Bolsa de Nova York. Vou colocar aqui no gráfico, terminei que eu não coloquei, colocar aqui na tela, terminei que eu não coloquei antecipadamente, já deixando pronto aqui, mas vou colocar aqui o gráfico da Vale. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, ok. Pronto. Então, nós temos aqui o que aconteceu lá. Esse aqui é o gráfico diário da Vale. Teve uma queda realmente acentuada, queda de 8% no fechamento do pregão, mas se a gente considerar desse ponto aqui, peraí, só pegar aqui certinho, considerar que desse ponto até esse ponto aqui, a gente teve uma queda ali basicamente de uns 12%, né, considerando o ponto aqui que eu mencionei, a queda intensa, que chegou a buscar os pontos aqui de suporte. Agora trazendo para o gráfico, nosso gráfico aqui, o gráfico diário da Vale 3, a gente tem aqui a Vale dentro de uma tendência de alta, considerando uma queda aí na faixa de uns 10 a 12%, a gente está falando na Vale buscar ali a faixa dos R$50. Buscar essa região aqui de suporte que pode justamente trazer repique de alta num gráfico de menor periodicidade. Vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos, por exemplo, aqui, usando aqui o TradingView para isso. Então a gente teve uma queda acentuada, ou seja, daqui para cá foi uma queda realmente intensa, ali chegou até da máxima para a mínima, a queda foi em torno de 16%, do ponto que estava, né, porque a Vale 3 estava uma boa alta no pregão e depois reverteu para baixo. Aqui a gente não vai ter abertura em alto para reverter para baixo, já vai abrir com forte queda. Então a gente teve uma queda de 16% para depois gerar um repique de alta. Então o que daria para se buscar algo no sentido, ou no gráfico de 15 ou até mesmo de menor periodicidade, porque a volatilidade tende a abrir, é justamente uma das entradas de tentar repique de alta, é superação da máxima do que no anterior, mas não exigir muito para cima. Trabalhar aí com stop de proteção a cada nova mínima ascendente no gráfico intraday é uma das formas de tentar pegar algo para cima na Vale 3, no gráfico aqui diário dela, no gráfico de intraday dela. Voltando aqui para o gráfico diário da ADR, observe aqui que depois dessa queda, ela anulou a tendência dela de alta. Então a expectativa seria de ter algo maior ainda aqui para baixo, não de que ela já comece a subir. Dá para descartar essa possibilidade? Não, não dá para descartar. Mas falando sempre em termos de probabilidade, porque jamais a gente tem certeza o que realmente vai acontecer com o preço, onde ele vai parar de cair, onde ele vai parar de subir. O ideal é que a gente busque os cenários em termos de probabilidade, avaliando as variáveis, para poder alocar risco e tendo a devida gestão de risco. Quando eu falo gestão de risco, é justamente nesse caso. Você tem que tratar sempre que pode acontecer algo imponderável com o ativo que você está comprado. Logo, você não vai colocar todo o seu capital em um único ativo, ou seja, alocar muito capital. E é importante ressaltar, a volatilidade vai abrir. Logo, se a volatilidade vai abrir, reduz a quantidade de capital, por exemplo, que você operaria normalmente em cima da Vale 3. Quanto maior a volatilidade, maior o tamanho do stop, então você reduz um pouco o tamanho do seu capital que você vai colocar, a quantidade de ações que você vai comprar para fazer as operações mais de curtíssimo prazo, para que isso, se der errado a operação, porque sempre você tem que pensar que ela pode dar errado, você está alocando uma parcela menor do seu capital nesse tipo de operação. Então, considerando o que pode acontecer, é justamente essa região ali de zona de suporte mais relevante da Vale 3, fica ali por volta da região dos R$50, em torno de R$50. Antes disso, ela já começa a pegar um pouco de suporte na faixa ali dos 51, tem fundo aqui na faixa de 51,43, mas como a gente viu já no gráfico da DR, passou batido aqui nessa região e depois recuou, conseguiu voltar aqui para cima. Mas um dos pontos, se for para pensar em compra depois da abertura em forte queda, seria uma das alternativas de avaliar na questão de
quebrou a sequência de candles descendentes superior a uma máxima de um candle anterior, gráfico de 15 ou mesmo de 10 ou até mesmo de 5 minutos, para tentar pegar algum repique de alta. Mas logicamente que é bom ficar atento também, porque como vai abrir uma expectativa maior de queda, ficar atento também para a formação de topo descendente, pois pode trazer oportunidade de day trade a favor do movimento de queda do pregão, ou seja, a favor de uma nova tendência de baixa que tende a ter no curtíssimo prazo, principalmente no gráfico intraday da Vale 3. Voltando aqui para o gráfico da Vale, então esses são os principais níveis de suporte. Se a gente olhar para o gráfico ali, vou voltar no gráfico semanal, o ponto de suporte aqui mais relevante abaixo dessa região dos R$50 seria aqui a região de 49 e seguido da região de R$48,40. Abaixo disso, a gente vai falar em 46,85 e na sequência na faixa dos 45,14. Lembrando que o preço pode vir aqui embaixo, pode vir aqui mais para baixo, considerando aquelas situações que eu mencionei pelo gráfico trimestral e também pelo gráfico de maior periodicidade, mas principalmente no gráfico trimestral e considerando um pior cenário possível ali, falando do que aconteceu lá na tragédia de Mariana com as ações da Vale 3. Então, amigos, basicamente o que eu gostaria de destacar era isso, assim, falar do cenário de prazo maior, falar como é o que eu faria em relação às minhas carteiras, né? Carteira exponencial e carteira perspectiva que não tem Vale 3 nesse momento. Se eu colocaria já Vale 3, eu não faria isso nesse primeiro momento, eu estaria arriscando muito, considerando que eu tenho vários ativos para avaliar e poder colocar na carteira. E lembrando que essas carteiras elas são divulgadas semanalmente, na verdade a exponencial é divulgada semanalmente e a perspectiva mensalmente dentro do canal DV Invest no Telegram, que é o que eu mencionei aqui, que você pode clicar no izinho e solicitar para receber as recomendações, não só as recomendações, informações relevantes durante o pregão e essas carteiras que eu envio semanalmente e mensalmente. Além disso, também falamos aqui da parte dos pontos importantes do gráfico, tá? Pensando aí no curtíssimo prazo, tomar um pouco mais de cuidado, a volatilidade vai abrir, logo colocar menos capital e focar um pouco mais nas operações no gráfico intraday. O swing trade tende a ficar um pouco mais difícil nesse primeiro momento. Depois a volatilidade dando uma reduzida, fica um pouco mais satisfatório buscar operações de swing trade, de comprar, por exemplo, de comprar e ficar posicionado na Vale por alguns pregões, ou mesmo de buscar venda e ficar posicionado em alguns pregões. Isso tudo eu estou falando em cima do cenário, das estratégias, da minha metodologia que eu utilizo sempre aqui em cima de comprar e vender os ativos, focando um pouco mais no curto prazo. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção, tenham uma excelente semana e até o próximo pregão dessa segunda-feira.